Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das lendas mais conhecidas, mais famosas do mundo, que é o monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, a lenda do monstro do Lago Ness, apelidado de Nessie, se localiza nas terras altas da Escócia. Lago Ness se tornou sinônimo de mistério e fascínio, atraindo turistas, estudiosos e curiosos há quase um século. O Lago Ness é um dos maiores lagos de água doce do Reino Unido, com cerca de 36 quilômetros de extensão e até 230 metros de profundidade, rodeado por colinas cobertas de névoa. O cenário é naturalmente propício para alimentar histórias enigmáticas, assustadoras, aterrorizantes, não é mesmo? O lago possui uma profundidade tão grande e águas tão turvas que por muito tempo foi considerado um local ideal para esconder criaturas desconhecidas. Registros antigos sugerem que lendas sobre criaturas misteriosas nas águas da Escócia vêm do século VI. O monge irlandês São Columba teria relatado um encontro com uma besta aquática no rio Ness, próximo ao lago, em 565 d.C. Mas foi somente no século XX que a figura do monstro do Lago Ness ganhou fama mundial. A lenda, ela explodiu no ano de 1933, quando o casal alegou ter visto uma criatura enorme cruzando a estrada em frente ao lago. No ano seguinte, em 34, a fotografia mais famosa conhecida como Foto do Cirurgião foi publicada. Ela mostrava uma figura semelhante a um pescoço longo emergindo da água. Décadas depois, essa imagem foi revelada como uma farsa, infelizmente, construída com um submarino de brinquedo e um pescoço falso. Várias expedições científicas já foram realizadas no lago, com o uso de sonares, mergulhos e até análises de DNA ambiental. Nenhuma evidência definitiva de uma criatura desconhecida foi encontrada. Alguns cientistas sugerem que os avistamentos podem ter sido focas, enguias gigantes ou simples ondas causadas por ventos e correntes. E no ano de 2019, uma equipe da Nova Zelândia realizou um estudo de DNA da água do lago e encontrou grandes quantidades de material genético de enguias, levantando a hipótese de que o Nessie, que é o nome do monstro, poderia ser na verdade uma enguia de tamanho incomum. Apesar da falta de provas concretas, o monstro do Lago Ness continua a fascinar o mundo. A lenda alimenta o turismo na Escócia, movimenta a cultura pop e levanta debates entre céticos e entusiastas desse mistério. Embora não haja confirmação científica da existência desse monstro, a história sobrevive graças ao poder do mito, da imaginação humana e da vontade de acreditar no desconhecido. O monstro do Lago Ness talvez não seja real, mas certamente é uma das criaturas
mais famosas da cultura mundial. O monstro Lago Ness é chamado é descrito como um criptídeo aquático que foi visto, supostamente foi visto, no Loch Ness, que é Lago Ness em escocês, na verdade em gaélico escocês, e a língua da Escócia. A sua existência continua a suscitar debate entre os céticos e os crentes, e é um dos mistérios da criptozoologia. O monstro de Loch Ness é descrito como uma espécie de monstro ou réptil marinho gigante, parecido com um plesiosauro, um sauropterígio pré-histórico. Em agosto de 1933, o Courier publicou relato do suposto avistamento de George Spicer. O interesse público disparou. Inúmeras cartas foram enviadas detalhando diferentes avistamentos. As cartas descreviam um peixe-monstro, serpente marinha ou dragão. No fim, o nome final foi O Monstro do Lago Ness. Desde a década de 40, a criatura é carinhosamente chamada de Nessie. O relato mais antigo de um monstro nas proximidades do Lago Ness aparece na vida de São Columba de Adomã, escrita no século VII. Segundo Adomã, escrevendo cerca de um século após os eventos descritos, o monge São Columba estava hospedado na terra dos Pictos, que era os povos que habitavam a Escócia no século V, século VI, mais ou menos, e um pouco antes. Com seus companheiros, quando encontrou moradores locais enterrando um homem à beira do rio Ness. Eles explicaram que um homem estava nadando no rio quando foi atacado por uma fera aquática que atacou e arrastou para debaixo da água. Apesar das tentativas de resgatá-lo de barco, Columba enviou o seguidor, Luigine Mocco Min, para atravessar o rio a nadar. A besta se aproximou dele, mas Columba fez o sinal da cruz e disse: Não vás mais longe, não toque no homem, volte imediatamente. A criatura parou como se tivesse sido puxada de volta com cordas e fugiu. E os homens de Columba e os Pictos agradeceram pelo que perceberam como um milagre. Os que acreditam no monstro apontam essa história, ambientada no rio Ness, e não no lago em si, como evidência da existência da criatura, já no século VI. Céticos, por outro lado, questionam a confiabilidade narrativa, observando que histórias de bestas aquáticas eram extremamente comuns em hagiografias medievais, e o conto de Adomã provavelmente recicla um motivo comum ligado a um marco local. Segundo os céticos, a história de Adomã pode ser independente da lenda moderna do monstro Lago Ness e ter se apegado a ela pela proximidade e por fiéis que buscavam reforçar suas reivindicações. Ronald Beans considera que este é o mais sério entre vários supostos avistamentos iniciais do monstro, mas todos os outros avistamentos que foram alegados antes de 1933 são duvidosos e não provam uma tradição de monstros antes dessa.
Christopher Kaine utiliza uma análise histórica e cultural específica de Adomã para separar a história do Adomã sobre São Columba do mito moderno do monstro do Lago Ness, mas encontra um uso anterior e culturalmente significativo do folclore celta das bestas aquáticas ao longo do caminho. Ao fazer isso, ele também desacredita qualquer forte ligação entre kelpies ou cavalos de água e a criação moderna, aumentada pela mídia, do monstro do Lago Ness. Ele também conclui que a história de São Columba pode ter sido influenciada por mitos irlandeses anteriores sobre os Kaurnak e um Oilipeste. Eu acho que é assim que se fala. Em outubro de 1871 ou 1872, Don Mackenzie e Balnain teria visto um objeto semelhante a um tronco ou um barco virado, se contorcendo e rebolando na água, movendo-se lentamente, a princípio antes de desaparecer numa velocidade. Esse relato só foi publicado em 1934, quando Mackenzie enviou sua história em uma carta a Hubert Gould. Logo após, o interesse popular pelo monstro aumentar. Em 1888, o pedreiro Alexander MacDonald de Abriate avistou um grande animal de pernas curtas emergindo do lago, impulsionando-se a menos de 46 metros da costa onde MacDonald estava. MacDonald relatou seu avistamento ao oficial de água do Lago Ness, Alex Campbell. Descreveu a criatura como parecendo uma salamandra. O artigo mais conhecido que atraiu grande atenção sobre uma criatura foi publicado em 2 de maio de 1933 no The Inverness Courier, sobre uma grande besta ou peixe parecido com a baleia. O artigo de Alex Campbell, oficial de justiça do Lago Ness e jornalista meio período, abordou um avistamento por Audi Mackay de uma criatura enorme com o corpo de uma baleia rolando na água do lago, enquanto ela e seu marido John dirigiam pela A82 no dia 15 de abril de 1933. A palavra monstro teria sido usada pela primeira vez no artigo de Campbell, que foi usada pelo editor Evan Baron. O Courier publicou em 2017 trechos do artigo de Campbell, que havia sido intitulado Estranho Espetáculo no Lago Ness. Diz assim: a criatura se desfez, rolando e mergulhando por um minuto inteiro, seu corpo lembrando de uma baleia, e a água caindo e revirando como um caldeirão, fervendo. Logo, porém, desapareceu em uma massa fervente de espuma. Ambos os espectadores confessaram que havia algo estranho em tudo aquilo, pois perceberam que ali não havia um habitante comum das profundezas, pois além de seu tamanho enorme, a besta, ao dar o salto final, enviou ondas grandes, o suficiente para terem sido causadas por um vapor passando. De acordo com o artigo de 2013, Mackay disse que ela havia gritado: "Parem a fera!" ao assistir ao espetáculo. No final dos anos 1980, uma naturalista entrevistou Audi Mackay e ela admitiu saber
que havia uma tradição oral de uma fera no lago muito antes de sua alegada aparição. O artigo de Alex Campbell, de 1933, também afirmava que o Lago Ness tem sido acreditado por gerações como o lar de um monstro de aparência temível. O interesse moderno pelo monstro foi despertado por um avistamento em 22 de julho de 1933, quando George Spicer e sua esposa viram uma forma extraordinária de animal atravessar a estrada em frente ao carro. Eles descreveram a criatura como tendo corpo grande, cerca de 1,2 metros de altura e 7,6 metros de comprimento, e um pescoço longo, ondulado e estreito, um pouco mais grosso que a tromba de um elefante, com um comprimento de 3 a 4 metros e largura da estrada. Eles não viram membros. Ele se desloca pela estrada em direção ao lago, 8 metros de distância, deixando um rastro de vegetação rasgada em seu rastro. Spicer o descreveu como a aproximação mais próxima de um dragão ou animal pré-histórico que já vi na vida, e como tendo um pescoço longo que se movia para cima e para baixo, como uma ferrovia cênica. Tinha um animal na boca e um corpo que era bastante grande, com costas altas, mas se havia pés, deviam ser do tipo teia, e quanto à cauda, não posso dizer, pois se movia tão rápido, e quando chegamos ao local, provavelmente já havia desaparecido no lago. Embora tenha sido o primeiro a descrever a criatura como um dinossauro semelhante a um plesiosauro, evidências sugeridas por pesquisadores da Universidade de Columbia em 2013 provaram que a sua história era falsa. A Universidade e Daniel Lockstone sugeriram que o avistamento de Spicer foi ficcionalizado e inspirado no dinossauro de pescoço longo que surge em um lago em King Kong, filme que foi extremamente popular nos cinemas de sua cidade natal, que era Londres. Em agosto de 1933, quando Spicer relatou o avistamento, Lockstone e Donald Portero mais tarde citaram King Kong como uma influência evidente no mito do monstro Lago Ness. Em 4 de agosto de 1933, Courier publicou um relatório do avistamento de Spicer. Esse avistamento gerou um enorme interesse público e um aumento nos supostos avistamentos, levando à consolidação do nome real, monstro Lago Ness. Disse que os avistamentos do monstro aumentaram após a construção de uma estrada ao longo do lago, no início de 1933, trazendo trabalhadores e turistas para a área anteriormente isolada. No entanto, Ince descreveu isso como mito do lago solitário, pois estava longe de ser isolado antes disso, devido à construção do canal Caledônio. Na década de 1930, a estrada que existia ao lado do lago passou por uma grande modernização. A fotografia de Hugh Graham, tirada perto de Foyers em 12 de novembro de 1933, foi a primeira fotografia supostamente representando um monstro. Era um pouco borrada, e foi notado que se olharmos de perto, a cabeça de um cachorro pode ser vista.
Ray havia levado seu labrador para passear naquele dia e suspeita-se que a fotografia mostra o cachorro pegando um graveto no lago. Outros sugeriram que a fotografia retrata uma lontra ou um cisne. O negativo original foi perdido. No entanto, em 1963, Maurice Burton entrou em posse de 2 slides de lanterna positivos de contato com o negativo original e, quando projetados em uma tela, revelavam uma lontra rolando na superfície de forma característica. Em 5 de janeiro de 1984, o motociclista Arthur Grant afirmou quase ter atropelado a criatura ao se aproximar de Abriante, que fica próximo ao extremo nordeste do lago, por volta de 1 hora da manhã, em uma noite iluminada pela lua. Segundo Grant, ele tinha uma pequena cabeça presa a um pescoço longo. A criatura o viu, atravessou a estrada de volta para o lago. Grant, estudante de veterinária, escreveu com uma mistura de foca e plesiosauro. Ele disse que montou e o seguiu até o lago, mas viu apenas ondulações. Grant produziu um esboço da criatura, que foi examinado pelo Maurice Burton, um zoólogo, que afirmou que era consistente com a aparência e o comportamento de uma lontra. Sobre o tamanho grande da criatura, relatada por Grant, foi sugerido que essa foi uma observação equivocada devido às condições de luz precárias. Darren Naish, um paleontólogo, sugeriu que Grant pode ter visto uma lontra ou uma foca exagerado sua observação ao longo do tempo. A fotografia do cirurgião é talvez a mais famosa suposta foto da criatura e a primeira a retratar sua cabeça e pescoço. É atribuída a Robert Kennedy, o ginecologista de Londres, em 20 de abril de 1934. Vários jornais britânicos relataram a afirmação de Wilson ter visto o monstro enquanto dirigia perto do Loch Ness no dia anterior, mas as histórias não mencionam a existência de uma fotografia. Dr. Wilson descreveu o monstro como tendo uma cabeça pequena e um pescoço semelhante ao de um cisne que se projetava a 1 metro acima da superfície da água, informou o Western Morning News. No dia seguinte, 21 de abril, o Daily Mail anunciou que adquiriu direitos exclusivos de uma foto que atribuiu ao Sr. Robert Kenneth Wilson, M.A.M.B. CHB FRCS, de Queen Anne Street, W, que tem feito turnê do interior do Lago Ness. Junto com a foto, foi publicada uma entrevista com Wilson sobre a sua notável sorte em conseguir uma fotografia dessas. Wilson disse que estava olhando para o lago quando viu o monstro. Pegou sua câmera e tirou 4 fotos. Apenas 2 posições saíram claramente. Apenas 2 posições saíram claramente. A primeira supostamente mostra uma cabeça e costas pequenas, e a segunda mostra uma cabeça semelhante em posição de mergulho. A primeira foto ficou bem conhecida e a segunda atraiu pouca publicidade
por causa do seu borrão. Por 60 anos, a foto foi considerada evidência da existência do monstro, embora céticos a descartassem como madeira flutuante, um elefante, uma lontra ou um pássaro. A escala da foto foi controversa. Frequentemente é mostrado e cortado, fazendo a criatura parecer grande, e as ondulações como ondas, enquanto a cena recortada mostra a outra extremidade do lago e o monstro no centro. As ondulações na foto mostraram que se encaixavam no tamanho padrão de pequenas ondulações, em vez de ondas grandes fotografadas de perto. A análise da imagem original gerou ainda mais dúvidas. Em 1993, os criadores do documentário da Discovery Communications, Loch Ness Discovered, analisaram a imagem não recortada e encontraram um objeto branco visível em todas as versões da foto. Acreditava-se que fosse a causa das ondulações, como se o objeto estivesse sendo rebocado, embora a possibilidade de uma mancha ou negativo não pudesse ser descartada. Uma análise da fotografia completa indicou que o objeto era pequeno, com cerca de 60 a 90 centímetros de comprimento. Desde 1994, a maioria concorda que a foto foi uma farsa elaborada. Ela havia sido descrita como falsa em um artigo do Sunday Telegraph de 7 de dezembro de 1975 e caiu no esquecimento. Detalhes do corpo, detalhes de como a foto foi tirada, foram publicados no livro de 1999, Nessie the Surgeon Photography Exposed, que contém um fan similar do artigo do Sunday Telegraph de 1975. A criatura era, segundo relatos, um submarino de brinquedo construído por Christian Sperling, enteado do ator, roteirista, diretor, produtor e talvez mais importante, caçador de grandes animais, M. A. Wetherell. Sperling admitiu que a fotografia era uma farsa em janeiro de 1991. Wetherell foi publicamente ridicularizado por seu empregador, o Daily Mail, depois de encontrar pegadas de Nessie que acabaram sendo uma farsa. Para se vingar do Mail, Wetherell perpetrou sua farsa como os co-conspiradores Sperling, especialista em escultura, Ian Colin Marmaduke Wetherell, que era o filho dele, ele próprio futuro ator, comprou material para falsificação em Maurice Chambers, um agente de seguros. O submarino de brinquedo. Pouco se sabe sobre a segunda foto. Frequentemente é ignorado por pesquisadores, que consideram sua qualidade muito ruim e suas diferenças em relação à primeira foto grandes demais para justificar a análise. Mostra uma cabeça semelhante à da primeira foto, com um padrão de ondas mais turbulento, possivelmente tirado em momento e local diferentes no lago. Alguns acreditam que foi uma tentativa anterior e mais grosseira de farsa, e outros consideram uma imagem de um pássaro mergulhador ou lontra que Wilson confundiu com o monstro. Segundo Morrison, quando as placas foram reveladas, Wilson não se interessou pela segunda foto. Ele permitiu que Morrison ficasse com o negativo, e a foto foi redescoberta anos depois,
quando questionado sobre a segunda foto pelo boletim informativo do NAS Information Service. Sperling era vago. Achei que poderia ser um pedaço de madeira que estavam testando como monstro, mas tinha certeza disso. Em 29 de maio de 1938, o turista sul-africano G. E. Taylor filmou algo no lago por 3 minutos em filme colorido de 16 milímetros. O filme foi obtido pelo escritor de divulgação científica Maurice Burton, que não mostrou a outros pesquisadores. O único quadro foi publicado em seu livro de 1961, The Elusive Monster. Eu acho que é assim que se fala. Sua análise concluiu que era um objeto flutuante, não animal. Em 15 de agosto de 1938, William Fraser, chefe de polícia de Inverness-Shire, escreveu uma carta dizendo que o monstro existia além de qualquer dúvida e expressou preocupação com o grupo de caça que havia chegado, determinado a capturar o monstro, vivo ou morto. Ele acreditava que seu poder para proteger o monstro dos caçadores era muito duvidoso. A carta foi divulgada pelos Arquivos Nacionais da Escócia em 27 de abril de 2010. Em dezembro de 54, leituras de sonar foram feitas pelo barco de pesca Rival 3. Sua tripulação notou um grande objeto acompanhando a embarcação a uma profundidade de 146 metros. Foi detectado por 800 metros antes de perder o contato e ser recuperado. Tentativas anteriores de sonar foram inconclusivas ou negativas. Peter Nabbe, no castelo de Oakhart, em 29 de julho de 1955, tirou uma fotografia que mostrava duas longas corcundas pretas na água. A fotografia só foi tornada pública quando apareceu no livro de Constance White, de 1957, sobre o assunto. Em 23 de outubro de 1958, foi publicado pelo Weekly Scotsman. O autor Ronald Binns escreveu que o fenômeno que McNabb fotografou poderia facilmente ser um efeito de onda resultante de 3 arrastões viajando próximos uns dos outros pelo lago. Outros pesquisadores consideram a fotografia uma farsa. Roy McCall solicitou para usar a fotografia em seu livro de 1976. Ele recebeu o negativo original de McNabb, mas descobriu que ele diferia da fotografia que apareceu no livro de White. A árvore no canto inferior esquerdo do Whites estava ausente do negativo. Suspeita-se que a fotografia tenha sido manipulada ao refotografar uma cópia. Em 21 de maio de 1977, Anthony Doc Shields, acampado ao lado do castelo de Urquhart, tirou o que se dizia ser a foto mais nítida do monstro disponível até então. Shields, um mago, afirmou ter invocado o animal para fora da água. Ele depois o descreveu como uma lula elefante, alegando que o pescoço longo mostrado na fotografia é a tromba da lula e que uma mancha branca
Na base do pescoço é seu olho. Devido à ausência de ondulações e aparência translúcida, foi declarada uma farsa por muitas pessoas. Recebeu esse nome por causa de seu visual encenado. Em 26 de maio de 2007, o técnico de laboratório Gordon Holmes, 55 anos, gravou em vídeo o que ele disse ser essa coisa negra como azeviche, com cerca de 14 metros de comprimento, movendo-se relativamente rápido na água. Observadores de monstros do Lago Ness a descreveram como uma das melhores imagens já vistas. Scott Land transmitiu o vídeo em 29 de maio de 2007. O STV News North Tonight exibiu em 28 de maio de 2007 e entrevistou Holmes. Isso foi um dia antes. Adrian Shine, um biólogo marinho do Loch Ness 2000 Center em Junadot, sugeriu que as imagens eram de uma lontra, foca ou uma ave aquática. Em 24 de agosto de 2011, o capitão do barco do Lago Ness, Marcus Atkinson, fotografou uma imagem sonar de um objeto não identificado de 1,5 metro de largura, que parecia seguir seu barco por 2 minutos a uma profundidade de 23 metros. Descartou a possibilidade de um peixe pequeno ou foca. Em abril de 2012, um cientista do Centro Nacional de Oceanografia disse que a imagem é uma floração de algas e zooplâncton. Em 3 de agosto de 2012, o capitão George Edwards afirmou que uma foto tirada em 2 de novembro de 2011 mostra Nessie. Edwards afirma ter procurado o monstro por 26 anos e, segundo relatos, passou 60 horas por semana no lago a bordo de seu barco, o Nessie Hunter 4, levando turistas para passeios. Edwards disse: "Na minha opinião, provavelmente parece um peixe-boi, mas não mamífero. Quando as pessoas veem 3 corcovas, provavelmente estão vendo só 3 monstros separados." Outros pesquisadores questionaram a autenticidade da fotografia. E o pesquisador do Lago Ness, Steve Feltham, sugeriu que o objeto na água é uma corcova de fibra de vidro usada em um documentário do National Geographic Channel, no qual Edwards participou. O pesquisador Dick Raynor questionou a alegação de Edwards de ter descoberto um fundo mais profundo do Lago Ness, que Raynor chama de Edwards Deep. Ele encontrou inconsistências entre as alegações de Edwards sobre a localização e as condições da fotografia e as condições reais do local e do clima naquele dia. Segundo Raynor, Edwards lhe contou que havia falsificado uma fotografia em 1986 que afirmava ser genuína, do documentário da National Geographic. Embora Edwards tenha admitido em outubro de 2013 que sua fotografia de 2011 era uma farsa, ele insistiu que a fotografia de 1986 era verdadeira. Uma pesquisa da literatura sobre outros supostos avistamentos, incluindo fotografias publicadas na
na rede blogs The Scientific American em 10 de julho de 2013 indica que nenhum deles é um avistamento real. Em 27 de agosto de 2013, o turista David Elder apresentou um vídeo de 5 minutos de uma onda misteriosa no lago. Segundo Elder, a onda foi produzida por um objeto preto sólido de 4,5 metros, logo abaixo da superfície da água. Elder, que tinha 50 anos, de West Gilbert, South Lanarkshire, estava tirando uma foto de um cisne no pia de Fort Augustus, na extremidade sudoeste do lago, quando capturou o movimento. Ele disse: a água estava muito parada na época e não havia ondulações vindo da onda nem outra atividade na água. Céticos sugeriram que a onda poderia ter sido causada por uma rajada de vento. Já em 19 de abril de 2014 foi noticiado que uma imagem de satélite no Apple Maps mostrava o que parecia ser uma grande criatura, logo abaixo da superfície do Lago Ness, no extremo norte do lago. A imagem pareceu com cerca de 30 metros de comprimento. Possíveis explicações eram rastro de um barco perdido em costuras de imagem ou baixo contraste, ondulações causadas por focas ou madeira flutuante. Em setembro de 2021, foi relatado que uma criatura de 6,1 metros foi capturada em uma transmissão ao vivo perto do lago, embora tenha sido rapidamente descrita como um vídeo digitalmente alterado. Os céticos, devido à falta de movimento natural, um grau improvável de iluminação e sua semelhança com uma imagem de banco, imagens de plesiosauro de brinquedo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e vai estar recebendo os próximos vídeos. Comente o que você achou do vídeo. Vou ficando por aqui e até mais.